Olá, terceiro ano, bem-vinda à minha classe. Eu sou a maestra Patrícia, juntamente com a maestra Vanessa. Nós outras iremos juntas trabalhar um pouquinho sobre os tópicos gramaticales. Tópico 1, tópicos gramaticales. Vamos a começar? Olá, terceiros anos, tudo bem? Como eu falei anteriormente, eu sou a professora Patrícia, juntamente com a professora Vanessa. Nós iremos trabalhar aqui com vocês alguns tópicos gramaticais que são importantíssimos na avaliação do Enem, na prova do Enem. Como a gente sabe que a maioria dos alunos optam a língua estrangeira e espanhol, resolvemos aqui trabalhar com vocês uma apostila aonde serão trabalhados com vocês todos os conteúdos que irão cair no Enem de espanhol, tá? Vamos iniciar esse preparo agora inicialmente no início do ano. Iremos utilizar como recurso para esse ano letivo a apostila preparatória de Enem, que tem 92 páginas, e o livro didático que vocês receberam, tá? Hoje nós iremos iniciar com a nossa apostila. Lembrando, turmas, que essa apostila ela está disponível no app do Vivina. Vocês vão lá, clica lá em espanhol, tá? Terceiro ano, e vocês vão encontrar lá a apostila disponível para fazer download, para estudar, para tirar xerox. Alguns alunos me perguntam se é vantajoso tirar xerox de toda a apostila. Eu respondo que sim. É importante se você puder tirar. Mas a dica que eu dou para o meu aluno é que vá tirando por partes, tá? Vá tirando por partes, de acordo com o que a gente for trabalhando. Você vai tirando o xerox, vai anexando e vai montando aí seu material de estudo do Enem, tá? Para o Enem. Aí, como vocês podem ver, turmas, nós temos aqui as páginas da nossa apostila, ó. Ok? Espanhol. Em seguida vem Escola de Ensino Médio Vivina Monteiro, professores, né, de espanhol. Uma frase aqui motivacional para vocês. É feliz quem sonha, mas só tem sucesso quem se dispõe a pagar o preço para transformar o seu sonho em realidade. É essa mensagem que nós temos para vocês, que estão aí se preparando para concluir o ensino médio e começar novos horizontes aí, aprender novas coisas, não é isso? Bom, aqui é a página 3, aí onde tem espanhol, tópicos 1, gramaticais 4. Aqui tem um texto que é bom que vocês dêem uma lida, tá? 5. E vamos começar aqui na 5 embaixo, falando sobre substantivos, tá, gente? Hoje nós vamos aprender sobre substantivos heterogenéricos e os heterossemânticos, que são os falsos amigos, tá? Antes de começar aqui com os heterogenéricos, vamos falar um pouquinho sobre o substantivo, tá? A gente acha que é bem simples, né, a questão do substantivo, mas para vocês entenderem bem, turmas, vocês vão entender um pouco aqui sobre as classes das palavras, tá? Vamos também definir um conjunto de elementos na frase, textos e conversas, e vamos compreender qual é a função do substantivo, tá certo? E aqui vocês estão vendo que o substantivo é o nome ou a referência para pessoas, animais, objetos, sentimentos ou ideias, tá? Vou tentar até aqui sublinhar para vocês, eu não sei se eu consigo, amarelinho, tá aqui, ó. Porque nunca dá certo, gente, é incrível. Mas, ó, eu vou destacar aqui para vocês entenderem melhor, tá? Mudar a cor, fica melhor, tá? Não sei se eu consigo, porque é bem complexo. Então, para vocês entenderem melhor, aqui vocês estão vendo, deixa eu só ver se eu consigo destacar, tá? Pronto, destaquei aí, ó. Deixa eu botar uma coisinha mais clara, né? Só um minutinho, vamos nós. Pronto, vamos botar o cinza aqui, que destaca melhor, né? Bom, vocês estão vendo aqui, ó.
A gente vê o substantivo, né? Podemos dizer simplesmente que o substantivo é uma referência para pessoas, animais, objetos, lugares, sentimentos ou ideias, tá? Ou seja, ela define sobre o que estamos falando e não precisa de contexto para ter significado, tá bom? Vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Encounter, um objeto. Perro, um animal. La niña, uma pessoa. La alegria, um sentimento. A gente pode também se referir a uma realidade, que também pode ser variada, ou seja, ela pode ser feminino, masculino, que é o gênero, singular ou plural, que é o número, tá? Encontre, o carro. Los conches, o carro. Perro, o cachorro. Los perros, os cachorros. La niña, a menina. Las niñas, as meninas. Ok? Vamos falar aqui mais ou menos dos heterogenéricos, tá? Antes de começar, a gente vai aqui para o significado do substantivo. Substantivo é igual a nome, tá? Ele pode ser no feminino e no masculino. Pode ser pessoas, animais, coisas, objetos físicos, tá? E aqui nós vamos iniciar com os heterogenéricos, tá? Turmas, os heterogenéricos na língua espanhola, cai bastante isso em Enem, provas de vestibulares, são palavras que elas têm gêneros diferentes de acordo com o seu idioma, tá certo? Conforme o idioma. Por exemplo, no espanhol está no gênero feminino e no português está no gênero masculino, tá certo? Existem muitas palavras parecidas no português e no espanhol, no entanto, algumas delas mudam o gênero conforme o idioma, tá certo? Quais são essas palavras principais? La sal, la nariz, em árbol, em análises, em color, em dolor, la miel, la piel, em origen, la crema, em hambre, em estante, la leche, la sonrisa e etc. Tá? Quando eu digo la sal, eu estou dizendo a sal. No português é o sal. Olha a diferença de gênero aí, terceirão. Ok? Quando eu digo la nariz, eu estou dizendo o quê? A nariz. Feminino no espanhol. No português é o nariz masculino. E assim por diante, tá bom? E aí, para facilitar, eu trouxe essa dica aqui que é super importante para vocês distinguir logo de cara quando uma palavra ela está no masculino e feminino no espanhol, tá? Para as palavras que são terminadas em AJE, AGE, são masculinas. Vou dar um exemplo de um aqui para vocês, ó. Viaje, tá? Viaje. Deixa eu digitar aqui para vocês, ó. Viaje. Vou aumentar aqui o nome do tamanho viaje, né, para vocês. Bom, a palavra viaje cresceu, pronto, cresceu aqui, ó. A palavra viaje, ela terminou em AJE, não é? Ó, deixa eu pintar ela aqui de amarelinho, ó. Ela terminou em AJE. Aqui eu já sei, gente, que ela é uma palavra masculina, tá bom? Para mim dizer, no português, tá? No português, viagem se escreve assim, tá? Deixa eu voltar. Viagem se escreve assim, ok? E aí vocês estão vendo que no português é a viagem, ok? Feminino, tá? No espanhol é en viaje, ok? O viagem. Tá vendo aqui a diferença de um para o outro? Você já percebe aí nitidamente a diferença de um para o outro, ok? Um está no masculino, né, gente? E o outro está no feminino, ok? Então, vocês viram aí que viaje terminou em JE, perdão, tá? E aí vocês estão vendo que já muda aí o contexto, né? En viaje está no masculino, a viagem está no feminino. Aqui vocês estão vendo espanhol, ok?
E aqui vocês estão vendo o quê? Português. Ok? Vamos pensar agora aqui no exemplo para palavras terminadas no feminino. Umbre, né? Vamos ver aqui alguma palavra. Legumbre. Lembrei. Opa, ó. Legumbre. Deixa eu aumentar aqui legumbre, né? Ficou muito pequenino, tá? Legumbre. Legumbre é feminino, tá? Porque terminou em UM, tá? Terminou em UMBRE, tá? Legumbre. Tá? Deixa eu só ajeitar aqui para vocês entenderem. Então, vai ser la legumbre, ok? Para quem não sabe o que é legumbre, é legume, tá? No português vai ser o legume, ok? Ok, pessoal? Então, tá aqui, ó, o exemplo de feminino e o exemplo de masculino. Aqui elas estão no... Aqui ele está no masculino, tá o Mzinho aqui para vocês verem, ó. E aqui está no feminino, ok? Então, tá aí a diferença do heterossemântico, é isso. Quando na língua portuguesa está num gênero, na espanhola está no outro e vice-versa, tá bom? E aqui tem uma pequena lista para vocês, queridos, para vocês entender melhor, tá bom, do que se trata, tá? Na verdade, aqui são os heterogenéricos, tá? Deixa eu só apagar aqui, senão descontextualiza a minha apostila, mas eu acredito que vocês entenderam, tá bom? Agora vamos falar agora dos heterossemânticos, que são os falsos amigos, que são os falsos cognatos. Os heterossemânticos são palavras que parecem na língua portuguesa, tanto na portuguesa como na língua espanhola são bem parecidas, porém têm significados diferentes, tá? A gente precisa ter muito cuidado com isso aí, tá certo? Então, tá aqui. Alguns substantivos, você deve prestar muita atenção ao que são escritos exatamente iguais nos dois idiomas, mas que têm significados completamente diferentes. Atenção aí, tá, turminha? Esses são os famosos heterossemânticos ou falsos amigos. Nesse caso, vocês têm aí uma lista baixa, mas tem uma lista bem grande de alguns heterossemânticos para você ficar atento a isso aí, tá bom? Aí aqui tem uma pequena lista de palavras que no português, no espanhol é de uma forma e no português é outra, que a gente pensa que é igual, mas não é. Escritório, gente, é a mesa que fica dentro do escritório. Já a oficina, que pra gente é a oficina mecânica, onde conserta carro, oficina de bicicleta e assim por diante, é o escritório. Outra palavrinha aqui bem interessante, desabrochar. Desabrochar a gente pensa que é algo que está desabrochando, uma flor, uma rosa. No caso aqui é desabotoar, ok? Outra palavra, almofada. A gente já vê logo que é almofada, mas tem almofada e travesseiro, não é isso? No caso aqui é travesseiro, ok? Aceitar, passar óleo no espanhol, tá certo? Então é isso, a gente precisa ter cuidado com essas palavrinhas que são parecidas, mas não têm o mesmo significado. Essas são os falsos amigos, os heterossemânticos, tá? Tem aqui mais uma bem interessante, ó, borracha, que é bêbada, tá bom, turma? Então, a nossa aula hoje foi falando sobre os heterossemânticos, que são os falsos amigos, e os heterogenéricos, que são substantivos que quando está no idioma está ou no feminino ou masculino, e vice-versa, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Na próxima aula, a gente continuará fazendo mais aí conteúdos da nossa apostila Aprendendo. Volta ao vídeo, clica no sininho de notificação do nosso canal, da nossa escola, comenta, curte, tá? Estamos aqui para ajudá-los e a nossa aula de hoje vai ser encerrada nesse momento. Volta se não estiver entendendo, faz anotações que o conteúdo é bem simples de entender, tá bom? Fiquem com Deus, hasta luego, hasta pronta, até a próxima aula, se Deus quiser.